Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o ciclo evolutivo do Sol. Vamos lá então? Então, para a gente entender, primeiro eu quero que vocês imaginem o seguinte: quando olhamos para as estrelas, a gente tem a impressão de que elas não mudam nunca, que estão sempre do mesmo jeito. Só que, inclusive, se vocês observarem às vezes algumas noites, vocês podem ver que algumas estrelas, elas podem ficar piscando. Por que ela vai ficar piscando? Por que vai parecer que ela está mudando de cor? O que acontece nesse caso? Quando a gente observa exclusivamente uma estrela durante a noite que está mudando de cor, isso significa que a temperatura do núcleo dela está mudando. Como a temperatura está mudando, a gente consegue observar essa diferença de cor. E aqui na imagem a gente pode ver o seguinte: quando a gente fala do Sol, ele também não está parado. Ele também está passando aí por um certo processo de queima, por uma certa fissão, porque ele é uma estrela e é a nossa estrela principal do nosso sistema solar. Então, não está sempre do mesmo jeito. Sempre pode ser que esteja passando por alguma modificação. E aí a gente vai entender hoje o que seria o ciclo solar na questão da evolução estelar, de forma que a gente entende que as estrelas elas evoluem, elas passam por mudanças ao longo do tempo. Então a gente tem que entender, por exemplo, que quando a gente fala do sistema solar, né, a gente vai ter toda a questão dos planetas que vão estar em volta do Sol e tudo mais. Mas, focando nas estrelas, o que a gente pode ver? Que no universo as estrelas surgem e após certo tempo elas podem deixar de produzir energia. E é justamente quando elas deixam de produzir energia que pode-se dizer que aquela estrela passou por uma morte. Então a estrela ela também tem o seu início, meio e fim. E esse processo é o que a gente chama de evolução estelar. O Sol, que é a estrela do nosso sistema solar, ele serve de base de comparação ao estudo de outras estrelas. E sabendo que as estrelas passam por esse processo de evolução, isso quer dizer que um dia o Sol pode passar por mudanças? Pode. Só que é um processo muito gradativo. Ainda mais tendo como base a proporção que é o Sol, o seu tamanho, o seu calor que acontece a todo momento. Então não é algo que vai acontecer, por exemplo, amanhã ou talvez daqui a um mês. Ainda é um processo que vai demorar um certo tempo para acontecer, mas que é esperado sim que ocorra. E aí no começo, como que era o Sol? No começo, o Sol ele era uma gigantesca nuvem de gás e também de poeira, muitas vezes bem maior que o sistema solar hoje. Isso quer dizer que pode ter diminuído de tamanho? Também. Por quê? Essa nuvem de gás ela foi se contraindo. Conforme ela foi se contraindo, ela se foi tornando aí mais densa, até se transformar numa verdadeira estrela. E esse processo, como eu disse para vocês, que o processo de fim é um processo gradual, o processo de começo também. Esse processo para virar uma verdadeira estrela demorou cerca de 50 milhões de anos. Então não foi um processo da noite para o dia. E também não foi um processo rápido. Pelo contrário, foi um processo bem vagaroso. E por isso demorou tanto tempo. E aí o que mantém o Sol nessa fase tranquila que a gente tem hoje? Essa fase tranquila que eu falo é essa queima. O que mantém ele dessa forma? Por que eu posso dizer para vocês com certeza que não é algo que vai acabar amanhã ou no mês seguinte? Porque no interior do Sol está acontecendo aí a queima do hidrogênio, ou seja, no seu núcleo está acontecendo essa queima. E após 11 bilhões de anos que esse hidrogênio vai acabar. E aí com a interrupção da produção de energia, o núcleo não vai conseguir suportar o peso das camadas mais externas, que são essas camadas de fora, e vai sofrer um colapso. Esse colapso vai ter como consequência um aumento muito grande de temperatura. Ou seja, a gente precisa que essa produção de energia esteja acontecendo a todo momento. Se parou, se eu corto a produção dessa energia, tudo fica muito pesado, que são essas camadas mais externas, mais de fora, como eu já falei para vocês. E aí, por ficar pesado, pode acontecer esse colapso. E esse colapso é justamente por conta do aumento de temperatura em virtude da falta de energia. E aí, quais são as características do Sol que a gente pode citar afinal? O Sol ele é composto por 74% de hidrogênio e 24% de hélio. E o percentual restante, aí, o que sobra, né, vai ser oxigênio, carbono e ferro, cerca de 1%. Toda a energia produzida pelo Sol
ela vem do processo chamado de fusão nuclear. E a massa do Sol é mais de 330 mil vezes maior que a massa da Terra. Ou seja, perto do Sol, a Terra é muito pequena. Perto até do Sol, Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, também se torna pequeno. E é em virtude desse tamanho que o processo, como eu disse para vocês também, não é algo que vai acontecer de forma rápida. E aí, o que seria essa fusão nuclear? Lembra que eu disse para vocês que o que mantém o Sol nesse estado tranquilo é que a gente está tendo a produção de energia. E essa produção de energia está sendo no centro dele, no seu núcleo. O núcleo contém hidrogênio e, em razão dessas altas temperaturas e da enorme gravidade, vai estar passando por todo momento por essa fusão nuclear. O que quer dizer essa fusão nuclear? Essa fusão nuclear quer dizer que os átomos de hidrogênio, que são cerca de 74% da composição do Sol, eles estão aí se combinando, se juntando, e conforme eles vão se juntando, eles vão gerando átomos de hélio. E esses átomos de hélio é o que vão ajudar na liberação de boa parte de energia. E aí, quais são as estimativas? As estimativas são que, em 5 bilhões de anos, os estoques de hidrogênio do núcleo solar vão acabar, não existindo então energia suficiente para sustentar as camadas mais de fora do Sol, para suportar as camadas exteriores da estrela. E aqui a gente tem aí uma visualização melhor de como que seria a evolução estelar do Sol. Primeiro, o nascimento vai acontecer nas nebulosas, que são as imensas nuvens de gás. Durante a fusão nuclear, durante a queima, podem ser produzidos elementos mais pesados, como é o caso do lítio. Conforme esse combustível vai sendo consumido, a temperatura vai aumentando, e essa estrela vai se expandindo. E aí, no que ela se expande, ela pode chegar na fase de gigante vermelha, que é o que vocês podem observar aí nessa linha do tempo, que é o maior de todos. Então, se esse superaquecimento ocorre, o que acontece é esse colapso gera esse aumento repentino. E aí o tempo que uma estrela vai viver depende de sua massa. Lembra que eu disse para vocês? O Sol não vai acabar da noite para o dia, justamente por conta da sua massa ser tão grande. E sua morte só acontece de fato quando todo o seu combustível já tiver acabado, quando não houver mais energia. E a partir daí vai resfriar e diminuir drasticamente de tamanho. Então primeiro um aumento e depois desse aumento diminui repentinamente. E é quando acontece essa troca de tamanho que a gente vai ter a morte estelar, que é a morte de uma estrela propriamente dita. E aí, qual que é o futuro do planeta Terra em virtude disso? Durante a fase de gigante vermelha, que é quando o Sol vai atingir o seu máximo, cerca de 5 mil vezes mais energia do que hoje, o calor que a gente tem vai ser muito superior ao que a gente tem hoje. Vai ser superior, inclusive, ao que tem na Terra, ao que tem aí em Vênus. E a Terra vai virar como se fosse um grande caldeirão. O Sol vai entrar nos seus estados finais e finalmente agonizará por alguns milhares de anos, quando finalmente vai se transformar numa anã branca, que é algo bem pequeno. Então vejam aí, no início a gente está num tamanho médio. Ele pode sofrer um grande aumento até ficar em um tamanho muito pequeno. E os cientistas eles têm uma estimativa de que isso vai acontecer daqui a muito tempo ainda, daqui a 5 ou 6 bilhões de anos. E que a vida na Terra vai desaparecer um pouco antes disso, quando tiver faltando 1 bilhão de anos mais ou menos, que isso vai acabar. E aí, qual que é o futuro do Sol em virtude de todas essas estimativas e comparações? Na fase que ele vai ficar maior, que é a fase aí da gigante vermelha, quando ele chegar bem nesse finalzinho dessa fase, o Sol vai ficar muito instável. E no que ele ficar muito instável, ele vai perder praticamente de uma vez só todas as suas camadas externas. E essas camadas, elas vão aumentar pelo espaço, na forma de um dos objetos mais bonitos que a gente pode ver, que no caso é uma nebulosa planetária, como vocês podem ver aí na imagem. Essa nebulosa, espera-se que ela seja muito brilhante, porque ela vai ser iluminada pelo que restou do interior do Sol, que é muito quente. Então vai ser a nebulosa mais bonita vista até então. E aqui mais uma vez para a gente observar o que acontece. Conforme a queima do Sol for acontecendo, no momento que a energia cessar, vamos ver a fase de gigante vermelha, e de gigante vermelha ele finalmente vai passar a ser uma anã branca, que é a diminuição drástica de tamanho.
E como que a gente faz para escapar desse fim, mesmo ele sendo daqui a muito tempo? Algumas propostas já vistas pelos cientistas são as seguintes: foguetes nucleares, mudar de endereço ou mudar de casa. Os foguetes nucleares, eles seriam lançados aí no Sol, quase morrendo, para reacender a sua energia, para reacender a sua grande fornalha, para que ele entre de novo em reação nuclear e para que ele ganhe mais alguns bilhões de anos. Mudar de endereço seria empurrar a Terra para depois de Saturno. E mudar de casa seria encontrar outro planeta com condições habitáveis, orbitando uma estrela jovem estável para colonizá-la. Claro que essas soluções todas parecem assim fugir um pouco do controle ou que não são viáveis, mas vejam que o processo, por exemplo, de tentar investigar se algum planeta tem condições parecidas com a da Terra não é um processo de hoje, é um processo que já acontece há muito tempo. Então, quem sabe se daqui a alguns anos, alguns bons anos, o futuro tecnológico não permita que haja, por exemplo, a mudança de endereço ou ainda a mudança de casa, porque a colonização de algum outro planeta com condições parecidas à da Terra possam ser encontradas. É um mecanismo que pode acontecer. E aí, para a gente fechar, nós temos o nosso exercitando. E aí, nessa questão, nós temos o seguinte: o ciclo de vida do Sol tem uma série de acontecimentos já ocorridos e outros previstos para acontecer ao longo de cerca de 14 bilhões de anos, ao fim dos quais o Sol deixará de emitir a maior parte de sua luz. A linha do tempo, que nós vimos até no decorrer da aula, ela relaciona os principais eventos do ciclo de vida solar. E observem aí onde tem o número 1 e o 2. Nessa linha do tempo, o evento indicado por letra A, 1, corresponde à gigante vermelha, quando o Sol terá seu volume aumentado. B, 2. Esse número 2 corresponde à anã branca, quando a superfície do Sol irá encostar em Marte. C, em 1, corresponde à nebulosa planetária, quando a temperatura do Sol irá diminuir. Em D, o 2 vai corresponder à supernova, quando o brilho do Sol irá se intensificar. E o que foi que a gente viu ao longo da aula a respeito desse 1 e 2? Nesse caso, o que nós visualizamos foi o seguinte, que esse 1 é quando o Sol vai ter uma super expansão, que é o que nós vamos chamar de gigante vermelha, e consequentemente quando o Sol vai ter o seu volume aumentado. E somente depois desse volume aumentado, ele vai começar a perder sua parte externa, e à medida que for perdendo a sua parte externa, ele pode chegar a um tamanho bem reduzido até o seu tamanho de hoje, que é quando ele chegar à configuração de uma anã branca, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!